Achei muito interessante. Vamos falar um pouquinho das feras? Opa, é? É, das feras, mas que fera é essa, né? Amém. A verdade é que nós temos que estar observando. Eu quero dizer, na verdade, aqui é sobre a fera indomável que está no nosso corpo. Vamos falar um pouco da língua. Opa, fera indomável. Essa eu vou te falar. Eu quero te convidar, então, nosso texto básico hoje está em Tiago, capítulo 3, né? Não poderia ser outro, né? Vamos ler aí os 10 primeiros versículos. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo lemo, são levados para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Como é com ela, bendizemos ao Senhor o Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, ok? É um texto realmente muito rico, que vemos aqui a palavra nos ensinando certamente acerca, né, desse tão pequenino parte do nosso corpo, né? Está contido nele, pequenininho, mas de uma grande... Pequenininho, mas importância. É violento. Tem aquele dito popular, né, pastor? Que tamanho não é documento, né? Verdade. Passa mais ou menos por aí, né? Passa. Tem gente que despreza a língua porque, né? Mas nós sabemos que, na verdade, né, como tudo é complexo na nossa vida, nós somos corpo, alma e espírito, e certamente a língua vai falar daquilo que está no nosso íntimo, que é no coração, e que certamente não sai da nossa cabeça, ou seja, da nossa mente. É um complexo aí que nós devemos estar, né, avaliando aqui. Certamente a língua como fogo é uma das comparações que a gente começa a ver, né, aqui na introdução, que é um mundo de iniquidade. Ou seja, a iniquidade é um mundo de coisas torcidas, é um mundo de coisas pervertidas, que não está de acordo com a vontade de Deus e coloca em ruína toda a carreira do ser humano. Certamente, tem coisas que a gente fala que nos compromete para o resto da vida. Dependendo daquilo que a gente fala, do lugar, como falamos e o que falamos, isso vai comprometer a vida de uma pessoa, sim. E nós devemos prestar atenção. Por isso, essa fera indomável, né? Nós temos que prestar muita atenção. Saiu da boca, pronto. Já está, né? Já foi proferido, já revelou, então já não tem, não é isso, pastor? É difícil de recolher, né? Como é que você vai recolher? Não tem como recolher. Normalmente se usa esse exemplo, né, de pegar um travesseiro, né, cheio de penas e você soltar no alto de um monte e aí diz assim, bom, agora vai lá e recolhe todas elas, né? Então
Então não tem como, né? Depois que saiu da nossa boca, aí é uma situação. É porque as palavras não se perdem, né? Elas estão aí. É verdade. E certamente a palavra nos orienta que nós vamos prestar contas. Com certeza. Não é isso? Então, antes de falar, né? Vamos prestar atenção aí. Muito. Dizem que o peixe morre pela boca. Por ela. Não é assim? Quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. É verdade. Mas é algo que a gente tem que realmente atentar, porque não é essa a vontade de Deus, não é verdade? E a gente sabe que pela própria palavra, o cavalo, nós o dominamos colocando o freio na onde? Na sua boca. Ou seja, ali, com o freio na boca dele, nós somos capazes de conduzi-lo. Ele fica totalmente à mercê do seu cavaleiro. Quem está ali domando, quem está dominando, quem está com as mãos na rédea é quem está no controle. E certamente nós puxamos para a nossa vida exatamente esse entendimento. Se eu, de alguma forma, policiar, né, a minha língua, eu certamente estarei controlando todo o meu ser. E é uma das formas de eu evitar, então, que ela venha comprometer toda a minha existência. Por uma fala, por algo que eu tenha deixado sair aí. Aliás, muitas pessoas falam, né, pastor, de coisas que não... foi sem querer, sem querer querendo, né? São os chamados atos falhos. Exatamente. E aí temos uma situação delicada, né? Porque nós vamos ver daqui na frente que através dos nossos lábios nós podemos tanto abençoar quanto amaldiçoar, não é? Sim. E é esse pequeno órgão, diz a palavra de Deus, que tem poder para colocar fogo, não é? Destruir. E não somente, sabe, destruir relacionamentos, enfim, mas põe assim fogo numa área que é terrível na vida das pessoas, que chama-se reputação, né? Então, quantas pessoas que já foram feridas, né, a sua reputação foi destruída, não é, por conta de mentiras e palavras ferinas. Nós trabalhamos lá na outra ponta, né? Nós trabalhamos no processo de restaurar, de recomeçar, de sermos usados para que as pessoas se reergam, não é, e possam saber qual o valor que elas têm como pessoas, né, como filhos de Deus, como homens e mulheres chamados e escolhidos pelo Senhor. Talvez nós estamos falando aqui, você está vindo à sua mente aí a história de alguém, talvez seja a sua própria história, não é? Foi ferido, foi machucado. Quantas pessoas que hoje estão fora das nossas igrejas, né, por questões de mentira, né, por questões de línguas ferinas que foram usadas, né, dadas a Satanás para poderem, sabe, destruir a vida de pessoas, de líderes, de pastores, de colegas, né, no ministério. E isso é muito sério, é muito sério. E por isso que nós temos visto muitas vezes assim a ação de Satanás penetrando nas igrejas, né, em qualquer ambiente, né, usando lábios para destruir a vida de tantas pessoas. Sem falar quantos ministérios já foram afetados, quantos ministérios que foram rompidos, divididos, separados por conta desse poder destruidor que a língua tem, né? E é um problema muito sério. Deixa eu falar aqui, pastor, sim, sim, algumas participações que já estão aqui conosco. Bom dia, DD 31, bom dia, peço oração pela irmã Geralda Fonseca, que está no CTI com pneumonia silenciosa. É a Lucélia aqui de BH, né? Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, Lucélia. Nós vamos orar assim pela irmã Geralda, no nome de Jesus. Temos aqui outras participações. DDD 31 também. Diz assim... Aliás, perdão, não é 31, é 13, eu inverti. Bom dia, eu sou Thalita de Peruíbe, São Paulo, interior de São Paulo. Tive problemas no meu casamento, é que não está dentro do tema de hoje,
Eu vou deixar aqui de lado, se a gente tiver tempo para responder, eu vou responder a sua pergunta, tá bom? É só para nós não sairmos do foco pelo qual nós estamos trabalhando hoje, tá bem? Shalom, meus queridos pastores, é o nosso amado irmão Evaldo lá de Pedreiras do Maranhão, sempre aí nos assistindo, né? Obrigado pelo seu carinho, viu, Evaldo? E que o Senhor esteja aí abençoando a sua vida. Quero lhes parabenizar pelo tema de ontem, amém? Que mexeu muito comigo. Temos que ter muitos cuidados com esse pedaço do nosso corpo hoje, né? É muito poderosa. Peço sempre a Deus frear a minha língua. Peço orações, beijos para você também. Nós vamos orar sim pela sua vida, em nome de Jesus, tá bom? DDD 35, graça e paz, amados irmãos da Clínica da Alma, graça e paz. Eu estou sendo diagnosticada por uma síndrome e muitas vezes escuto que não tem jeito, que nunca vou ficar boa. Olha aí a língua para falar palavras contrárias na minha vida. Isso mesmo. Meu maior desejo é ser tratada aí na Clínica da Alma. É a Francine, de Camanducaia, Minas Gerais. Vem para cá, Francine, nada impede você vir, não é claro? Aí, de repente, você esteja pensando assim, mas como? Eu não tenho dinheiro, não é? E você mesmo, de repente, já está aí, sabe, usando os seus próprios lábios para trazer uma visão pessimista, né? Então, nós temos que profetizar isso, vida em abundância, profetizar milagre. Deus vai te possibilitar, né, se você estabelecer isso, né, condições de vir, passagem, hospedagem aqui, não é? E o restante aqui você não precisa pagar nada para ser tratado, cuidado aqui pela gente no ministério, tá bom? Então, coloca aí desde já, começa a verbalizar isso no mundo espiritual, que você vai vir, Deus vai te dar condições, vai fazer um milagre para você estar conosco aqui no nome de Jesus, né, pastor? É verdade. E a gente começa a entender que verdadeiramente não só como essa fera indomável que gera morte, a nossa língua também tem o poder de gerar vida. Nós não podemos esquecer, né? Esse exemplo mesmo da irmã, se ela ministra que ela não tem condições, ela já está profetizando que ela não vai conseguir. Mas se ela, né, fala o contrário, eu vou, eu consigo, né, certamente é gerando vida. E é exatamente considerando todas essas coisas, mas hoje, especificamente, nós estamos dando ênfase ao lado negativo, né? Essa fera indomável, ou seja, gerando morte, ok? É o que destrói a vida do ser humano e pode realmente destruir. Faz-se a comparação com o fogo, que certamente, né, uma pequena chama pode botar aí a perder toda uma floresta, né? Vai alastrando e vai embora. Da mesma forma que o exemplo do navio, né, com o leme, né, um pequenino, né, instrumento ali, mas ele conduz, né, aquele navio enorme. Assim é a nossa língua com relação ao nosso corpo. Todo o nosso corpo, então, fica comprometido quando não usamos da maneira sábia a nossa língua, né, o que falamos. E vemos aqui que em Tiago nos mostra, então, 3 afirmações sobre essa questão da língua, que nós vamos estar vendo separadamente aqui. A primeira delas, a língua como destruidora, né? Chega para destruir realmente, né? A língua como esse pequeno órgão, certamente, do corpo que pode destruir toda a carreira humana, ele pode levar o homem ao inferno e ela mesma ser destruída nesse lugar em chamas. Ou seja, nem ela escapa, né? Experimentar o próprio veneno, né? Exatamente. Comparado com a serpente, o veneno é algo destruidor. Tem gente que, né? O veneno, né? Se você colocar num copo d'água aqui, uma gotinha que seja, já comprometeu tudo, não é isso? Da mesma forma que o fogo, né? Uma pequena chama pode comprometer toda uma floresta. E certamente, da mesma forma que é destruidor o fogo, o veneno mata. Não devemos brincar. E certamente, quando falamos de palavras, essa destruidora, ela certamente tem que ser vigiada. Vamos guardar a nossa língua, né? Vamos observar aquilo que estamos falando
e certamente trazer a memória primeiro. Vamos refletir segundo a palavra de Deus. O Senhor nos mostra que, eu gosto muito de usar a expressão, a comparação, né? De peneira. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sim. Se a palavra aprova, amém, eu posso proferir, né? Mas se a Bíblia reteu, é porque, peraí, não passou, então está reprovado, você joga fora, porque certamente, se você vier a proferir, vier a amadurecer essa questão, seu coração já está tomado, sua boca vai falar muita bobagem, e aí você já comprometeu toda a sua existência. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.